Boa tarde, desde São Paulo. É um prazer participar da primeira Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. E hoje a nossa missão é falar um pouquinho sobre a questão da dimensão ambiental dos direitos humanos e a adoção da litigância climática para a redução das vulnerabilidades em relação à mudança do clima. Obviamente que isso só é possível porque hoje no nosso país, aqui no Brasil, nós temos uma Constituição Federal que determina que, adotando alguns princípios, alguns fundamentos que regem e estruturam a fórmula política que é consubstanciada em Estado Democrático de Direito, eleva a pessoa humana como a grande destinatária da norma. Em sendo assim, o Brasil já identifica, já tem claro que o meio ambiente é um direito fundamental, é um direito de índole fundamental, é garantido pela Constituição Federal, e neste sentido é que a gente vai conversar um pouquinho de forma clara e pontual para entender qual é a perspectiva desse reconhecimento de um direito ao meio ambiente como direito humano fundamental e a adoção deste instrumento, que é a litigância climática, para reduzir as vulnerabilidades que expõem a vida, a saúde, enfim, entre outros direitos que estão relacionados às questões fundamentais do ser humano. Então, o Brasil, a partir do dia 5 de outubro de 1988, quando adotou a Constituição Federal, consubstanciou os seus princípios, os seus fundamentos que regem, então, essa fórmula política, que é o Estado Democrático de Direito, e, nesse sentido, adotou a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Quando lá à frente o constituinte, o legislador constituinte, definiu um capítulo inteiro determinando a situação de garantia do meio ambiente, quando ele diz no artigo 225 que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e impôs ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, ele já cria um mecanismo, um raciocínio lógico, um pensamento estrutural que tem como paradigma atendimento, em última ratio, da vida da pessoa humana, e não qualquer vida, mas a vida digna. Isso, obviamente, pressupõe a exaração de outros valores que se substanciam e se desenvolvem dentre as dimensões dos direitos humanos, conforme o Dr. João vai expor no momento oportuno, mas é desta forma que o direito brasileiro adota, identifica e reconhece o meio ambiente como um direito de índole fundamental. Nessa perspectiva, obviamente, é que a gente pode falar na questão da litigância climática como um grande instrumento para a diminuição, para minimização dos impactos e da vulnerabilidade em relação à mudança do clima. A litigância climática, em que pese a palavra litigância tem uma carga pejorativa, porque pressupõe beligerância, briga, também no nosso país não seria necessário um instituto específico chamado litigância climática, porque o próprio artigo 5º da Constituição Federal determina em seu inciso 35 o livre acesso à justiça. Então, todas as vezes que qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro aqui residente tiver uma lesão a direito ou uma ameaça de lesão ao direito, ele pode se socorrer do Poder Judiciário para que essa questão seja pontuada e minimizada. Então, para a litigância climática, palavra que tem sido inserida no nosso meio acadêmico, nos estudos científicos do nosso país, adotando já a nossa estrutura de direito positivo, nós temos uma série de instrumentos que podemos definir como instrumentos aptos à formatação de uma litigância climática. Como exemplo, nós podemos lembrar da ação popular, nós podemos lembrar da ação civil pública, todos eles visando a garantia da sadia qualidade de vida em busca de um meio ambiente equilibrado, para garantir, obviamente, uma estrutura apta de sobrevivência para as presentes e futuras gerações. Obviamente que quando nós falamos em mudança do clima, em questões
relacionadas à mudança do clima, nós estamos falando de um tema que se encontra presente numa agenda hoje mundial. Nós sabemos que recentemente a Inglaterra decretou estado de emergência climática, a Bolívia teve uma importante decisão com reflexo interfronteiriço com o nosso país em relação à adoção de medidas um pouco mais agressivas para o cumprimento da Agenda 2030, do Acordo de Paris, do qual somos signatários, e não em outro sentido, o Brasil também tem se preocupado em adotar determinadas situações visando minimizar o impacto ou reduzir de forma significativa a vulnerabilidade à mudança do clima. Isso tudo, obviamente, para garantir a esse cidadão brasileiro ou estrangeiro aqui residente, e óbvio, sem questionar a situação transfronteiriça, porque o meio ambiente não obedece fronteira, mas esse estabelecimento foi feito para garantir, como nós fizemos esse raciocínio, que essa pessoa humana hoje, grande razão de ser de todo o sistema positivo de direito brasileiro, ela se desenvolva de forma digna. Então, eu queria agradecer, vou passar a palavra ao doutor João, que vai falar um pouquinho sobre a questão dos direitos fundamentais. Boa tarde a todos. Primeiramente, também gostaria de agradecer ao secretariado, a todos os organizadores do evento. É um prazer falar e poder expressar um pouco do meu conhecimento com vocês. E creio que o evento acontece em um momento muito importante em que o mundo se integra, o mundo se internacionaliza e temos uma sinergia mundial em prol da manutenção e da melhoria do nosso clima. Dessa forma, nosso artigo ele visa colocar o meio ambiente como um direito permeável em todas as dimensões dos direitos humanos. As dimensões que tiveram a sua origem na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui no Brasil temos as três grandes dimensões já sedimentadas, que são a primeira dimensão, a dimensão dos direitos individuais, a segunda dimensão dos direitos de igualdade e a terceira dimensão dos direitos transindividuais. Bom, na nossa ótica, a partir do momento que o meio ambiente não é respeitado, que temos uma degradação ambiental ou algum impacto ambiental, inviabiliza a fruição dos direitos humanos presentes nas três grandes dimensões. Por exemplo, o aumento do nível do mar, a dificuldade ou a poluição do nosso ar, com certeza impactará diretamente na sadia qualidade de vida, na saúde de modo geral humana, e também poderemos citar aqui o aumento do nível do mar, em que muitas populações terão que ser deslocadas de suas residências, atingindo diretamente o direito de ir e vir, o direito de propriedade e dentre outros direitos. Os direitos da segunda dimensão, que são os direitos de igualdade, também são impactados porque, como falaremos em igualdade, sendo que as mudanças climáticas e os impactos, eles atingem de forma desigual as pessoas. Em muitos casos, conforme plasmado pela doutora Thais, temos setores mais vulneráveis às mudanças climáticas, que serão atingidos diretamente, outros setores e outras pessoas não tanto. Então, seria difícil a igualdade, mantermos uma igualdade nesse ponto. Por fim, a terceira dimensão, a dimensão onde se enquadra o direito ao meio ambiente, que é um direito difuso, um direito coletivo, ou seja, dever de todos a fruição e a proteção. Ao impactarmos o nosso meio ambiente, a série de consequências, conforme falado anteriormente, atinge todas as dimensões. O Brasil é signatário do Tratado de Paris, do Acordo de Paris, e mais do que isso, em 2009, instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, através da Lei 12.187. Desde então, o Brasil já vinha criando políticas públicas internas, seja leis diretamente relacionadas a mudanças climáticas e aos impactos ambientais. Porém, temos um marco com a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que desde então o Brasil se direcionou aos impactos gerados por essa mudança. Eu também estou muito grato
por poder contribuir com vocês, com esse evento. E mais uma vez repito, estamos num momento que a sinergia é a palavra que tem que ser sedimentada. Nós, como nações, como seres humanos e sim como mundo, estamos vendo cada vez mais que cada atitude individualizada impacta no social. Ou seja, não podemos mais pensar apenas no nosso país, apenas na nossa comunidade, e sim no todo. A sinergia é o caminho para conseguirmos uma harmonia climática, uma harmonia ambiental e uma harmonia mundial. Muito obrigado pela oportunidade e pela participação. Passo a palavra de novo para a doutora Thais. Só para finalizar, deixar um grande abraço para todos os participantes, comungar, esposar a colocação feita pelo Dr. João e dizer que todos nós estamos juntos, internações, a fim de cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável e, nesse momento, para nós importante o objetivo 13, que é minimizar e criar um mundo melhor através de menos emissões, enfim, para que a gente possa efetivamente gozar de uma vida com dignidade. Muito obrigada.